Olá, tudo bem? Meu nome é Oli Soares, trabalhando com você aí na sua disciplina de História, um tema bem relevante para você agora, que é esse aqui, ó, revolta da vacina. Estamos numa discussão muito louca, tá? Em relação àquilo que seria vacina. Nossa, o que é vacina? Meu Deus, vou vacinar? Não vou vacinar? Essa vacina é 100%, é 30%, é 12%, é 51%? Quantos por cento são? Esse é um tema muito louco em discussão, mas nos interessa esse tema, revolta da vacina, que é o que nós vamos trabalhar com você nesse momento. Vem comigo. Então, olha só, quando você fala em questão de vacina, cara, tá? Essa revolta é extremamente interessante, tá? Nós temos essa revolta acontecendo no Brasil aqui, ó, no ano de 1904, tá? Era presidente brasileiro na época um garotão que atendia pelo nome de Rodrigues Alves. Esse era o presidente brasileiro, vai governar o Brasil entre 1902 e 1906, tá? Então, durante o governo do nosso Rodrigues Alves, nós temos um episódio chamado de revolta da vacina, que vem enquadrada naquilo que seriam as famosas revoltas urbanas em termos de Brasil. Só acertar meu cronômetro aqui para que a gente não possa se perder, tá? E quando você fala nessas revoltas urbanas, o que vai acontecer? Nós temos que uma delas seria a nossa famosa revolta da vacina. Então, em função disso, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar a seguinte ideia: como é que vai funcionar essa revolta? Nós vamos então juntar uma questão de oposição política ao governo de Rodrigues Alves, mais aquilo que seria até uma falta de informação por parte da sociedade, onde simplesmente desconhecendo aquilo que seria vacina, haveria um grande medo por parte da nossa população. Então, simplesmente nós temos um momento extremamente interessante, que foi esse início do nosso século XX, tá? Por qual motivo? Nós tínhamos, por exemplo, uma série de doenças que apareciam no Brasil. Nós temos, por exemplo, que alguns navios ingleses na época se recusavam a portar no Rio de Janeiro, com medo simplesmente do quê? De doenças. Então se imagina um problema sério de saúde, problema sanitário que nós estávamos vivendo. Detalhe interessante que nós temos ainda, olha só, o prefeito na época, Pereira Passos, decidiu fazer uma reurbanização da cidade do Rio de Janeiro. Então nós temos vários problemas a serem resolvidos. A questão dos cortiços, que seriam que hoje nós chamamos de favelas, né? Esses cortiços do centro do Rio de Janeiro, os casarões abandonados. Então tudo isso era um problema que deveria ser resolvido. Então o que vai acontecer, portanto, nesse contexto é a obrigatoriedade da vacina. Então observe só que troço maluco, presta atenção. Primeiro, dentro do governo do Rodrigues Alves, tá? Qual é o grande momento que nós estamos em discussão? Nosso momento é exatamente esse aqui, ó. Nós estamos vivendo um período onde nós precisamos partir para uma reurbanização da cidade do Rio de Janeiro. Então, automaticamente, nós temos dois grandes problemas, a questão da malária e a questão da febre amarela. Então, em função disso, o que vai acontecer? Nós encontramos que algumas medidas deveriam ser tomadas, tá? Para que nós pudéssemos melhorar esse saneamento no Rio de Janeiro. E dentre essas medidas, nós vamos encontrar, inclusive, a seguinte ideia. Está aqui, ó, a população pobre que habitavam os cortiços do Rio de Janeiro, que seriam muitas vezes aqueles casarões abandonados, tá? Eles simplesmente eram considerados na época um empecilho a essa reforma. Por que ele é um empecilho a essa reforma? Porque simplesmente, como é que eu vou urbanizar mantendo esses cortiços no centro do Rio de Janeiro? Então, já que nós devemos, segundo o prefeito na época, Pereira Passos, nós deveríamos remodernizar a cidade, surgiu a famosa campanha do famoso bota abaixo, ou seja, nós vamos acabar com esses prédios abandonados no centro do Rio de Janeiro. Muitos dizem que nesse momento nós temos o quê? Provavelmente começa o processo de favelização, começamos aí a ter a expansão em direção àquilo que seriam os morros. Tá? Surge, portanto, a ideia de uma vacinação obrigatória na época, tá? Onde nós encontramos que ficou extremamente famoso o nosso sanitarista Oswaldo Cruz. Então a vacinação obrigatória era uma maneira de você tentar o quê? Imunizar a população. Tá? Dentro desse processo, o que vai acontecer? Essa população, sendo expulsas do centro da cidade, tá? Acabou indo em direção àquilo que seria a nossa famosa periferia. E a periferia, naquele momento, era exatamente o quê? Os morros que nós temos aí próximos ao centro. Quer dizer, então nós começamos a fazer o quê? Começamos a simplesmente habitar aquilo que seria o morro na cidade do Rio de Janeiro. Então aqui você tem exatamente a questão que envolveria o quê? As origens dessas favelas. Perfeito? Detalhe interessante que nós vamos fazer aqui, ó, vamos proceder a uma campanha de vacinação
junto àquilo que seria a nossa população. E essa campanha de vacinação vai despertar, como diz aqui, ó, uma forte comoção, exatamente porque surgiu em relação àquilo que seria a vacina, olha só, surgiram então algumas dúvidas, isto é, o que seria essa vacina? O que nós vamos fazer? Não, é um vírus inoculado, desculpe, é um vírus atenuado que será inoculado de um indivíduo para gerar a produção de anticorpos. Então, esse monte de dúvidas que nós tínhamos fez com que nós tivéssemos o quê? Essa população começou a sair às ruas da cidade. E, logicamente, começaram a se manifestar por meio de passeatas, fazendo piquetes para impedir que os grupos de sanitaristas conseguissem caminhar pelas ruas, e surgiu, então, o famoso quebra-quebra, ou seja, vamos quebrar tudo, cara, tá? Contra aquilo que seria vacinação obrigatória. Porque junto com os agentes de saúde também iam o quê? Iam simplesmente os agentes policiais com o objetivo de obrigar você a tomar essa vacina. Então isso acabou culminando exatamente nessa revolta da vacina, que em 1904, observe a charge de um jornal que nós temos aqui, nós temos simplesmente que essa pressão por parte da população e essa obrigatoriedade foi o quê? Foi suspensa. Por isso que o movimento se enfraqueceu. Ou seja, o motivo que levou a essa manifestação foi exatamente a imposição e a obrigatoriedade da vacina. Diante dessa obrigatoriedade, a população se manifestou às ruas nesse mês de novembro de 1904. E a obrigatoriedade foi suspensa, o que obviamente vai enfraquecendo o quê? Enfraquecendo a revolta. Detalhe interessante que nós temos, fechamos a revolta, olha aqui, ó, com 30 mortos, olha que loucura, tá? E olha que troço louco, 460 pessoas que foram degradadas para o Acre, que na época, em termos de Brasil, nós havíamos adquiridos aquilo que seria o Acre, na famosa questão do Acre, eram para lá que você degradava os indivíduos, ou seja, que você mandava os indivíduos para longe daquilo que seria, entre aspas, a famosa ideia do Rio de Janeiro. Então você leva os indivíduos para o extremo interior brasileiro, tá? E logicamente nós temos aqui, ó, essas pessoas que acabaram sendo presas. Então observe só, isso foi a famosa revolta da vacina. Fechou? Então, como hoje nós estamos discutindo exatamente a questão da vacinação, a noção de pandemia que nós temos, então esse é um tema extremamente relevante que você pode encontrar hoje, tá? Quando você pode encontrar tanto nas suas provas, como com relação àquilo que seria o quê? Aquilo que seria um tema de redação. Gostou? Curte aí, compartilhe com seus amigos, nos siga. Vem comigo. Grande abraço.